Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Efésios, é o capítulo 5. Então eu quero começar orando. Pai de amor e de bondade, de conhecimento, de sabedoria, que me ama, que me escolheu, que está comigo sempre. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada por nos amar tanto e por nos escolher todos os dias. Nos ajude a escolher por ti, a escolher pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento, pela tua palavra, em andarmos contigo na luz. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu quero começar com vocês já no versículo 1, que fala assim: Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então, olha só. Aqui é o Senhor afirmando para nós que nós somos seus filhos amados e que Ele quer que nós o imitemos em tudo, né? Então Ele deixou aqui na palavra dele, Ele deixou, né, bem claro que Ele é um Pai de amor e de relacionamento, que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, para que nós tenhamos, né, essa intimidade, para que nós tenhamos essa conduta de imitá-lo, de sermos cada dia mais parecidas com Jesus. Amém? Então vamos lá. No verso 2 ele fala assim: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha só. Jesus se entregou como oferta para obedecer à vontade de Deus. Assim ele quer que nós também o imitemos, que nós façamos a vontade. Então vamos no verso 3. O verso 3 ele fala assim: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Olha só. Esses pecados, eles não têm lugar no meio do povo santo. Então eles não podem, nós não podemos fazer isso, a gente não deve fazer isso. A gente não deve praticar imoralidade sexual, a gente não deve ser ganancioso, a gente não deve, né, praticar esses pecados de impureza. Amém? Para que eles não habitem no meio do povo santo, no meio da igreja. Em nome de Jesus, né? Então, o verso 4. O verso 4 ele fala assim: as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. E aqui no verso 4, Paulo dá mais alguns exemplos do que não deve estar no nosso meio, né? Que são as conversas obscenas, tolas, piadas vulgares. Isso não deve fazer parte do nosso cotidiano, parte do nosso dia a dia, parte do nosso vocabulário. E é maravilhoso, né? De ver que o Senhor, ele fala tudo, né? Para nós, ele dá todas as informações de que nós precisamos, né? Então vamos lá. No verso 5 fala assim, ó: podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Então veja só. Imoralidade, impureza e ganância isso é considerado como pecado de idolatria. Então olha só. Idolatria é tudo que tira o lugar do Senhor do centro da nossa vida. E quem faz esse tipo de coisa não herdará o reino de Deus e nem de Cristo. Então, olha que sério, né? Para nós prestarmos atenção, revisarmos aí, nos analisarmos, ver o que nós temos colocado aí no centro da nossa vida, para que a gente não peque, né? Por esse pecado, amém? Então, vamos lá. No verso 7, ele fala assim: não participem do que essas pessoas fazem, então não se misturem aos mesmos pecados. Lembrem, nós somos separados por Deus e para Deus. Não que é para a gente andar separado, não estar no meio das pessoas, ou se tem algum amigo ou alguém da família. Não é essa a questão. A questão é de que a gente tem que fazer a diferença. Nós é que devemos influenciar as pessoas e não nós sermos influenciados. Essa é a diferença. Amém? Então vamos lá para frente. No verso 8, na segunda parte do verso, ela fala assim: vivam, portanto, como filhos da luz
Então, olha só, se posicione, né? Tomem uma decisão. Lembrem-se, nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. Nós devemos nos posicionar como filhos de Deus, né? Para que a gente realmente viva, né? Seja a luz aonde quer que nós estejamos. E olha só no 9. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Assim a gente já consegue diferenciar, né? Qual tem sido o nosso fruto? Se tem sido diferente disso, então é porque nós não estamos manifestando a luz que a gente deve manifestar. Porque o Espírito Santo ele já habita dentro de nós, ele já está conosco, a gente leva ele para todos os lugares. E a gente está manifestando o fruto que é dele, né? Isso que a gente deve ter em questão, né? Então vamos lá. O 10 fala assim: procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Mais uma vez, nos ensinando, nos mostrando que Deus é um Deus de relacionamento. Ele tem prazer em nos revelar os seus mistérios. Ele tem prazer de estar conosco. Ele honra este momento, né? Que nós também sejamos assim como o Senhor, que nós imitemos Ele nisso também. Que nós tenhamos esse prazer de estar com Ele, que honremos esse tempo que a gente tira para estar com Ele, né? Porque Ele é fiel, Ele honra e que nós sejamos assim também. Amém? Lá para frente no verso 14 fala assim: pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, quando nós nos posicionamos como filho da luz, nós entramos lá entramos naquele monte que é aceso, aquela candeia onde não pode ser apagada, onde todas as pessoas veem. Então, quando nós nos posicionamos em Deus como filho de Deus, a luz que habita dentro de nós, ela brilha intensamente. E assim, ela torna visível todas as coisas. Assim, quando nós acendemos uma lanterna e vamos procurar algo no escuro, quando a gente ilumina, nós achamos o que nós estamos procurando e nós achamos mais algumas coisas. Então, olha só, né? E assim também é conosco. Quando nós iluminamos as trevas elas se dissipam. Nós encontramos, revelamos o que está oculto e a gente pode orar, interceder, né? Clamar ao Senhor por perdão, por arrependimento e por misericórdia. Amém? Então vamos lá. Lá para frente no verso 15 fala assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. E o 17. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então, olha só. Em todos os lugares que nós estejamos, que a gente seja realmente intencional. Que a gente conheça qual é a vontade do Pai para aquele lugar, para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ali. E que a gente haja de forma intencional, sabendo o que nós vamos fazer. Amém? É isso que o Senhor deseja, né? E agora o verso 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Então, quando nós estamos descontrolados, nós fazemos coisas de que depois a gente pode se arrepender. E isso não é legal, né? Quando a gente sai do nosso controle, a gente acaba não exercendo o fruto, né? O fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. A gente sai de si e isso não é legal. O verso 20. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em todos os momentos, é que ele fala em tudo, a gente deve dar graça. Então, a gente deve dar graça no sim e a gente também deve dar graça no não. Então, a gente precisa sempre, né, ter um coração grato acima de todas as coisas, né? O 22, ele fala assim, ó. No 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E o 22. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E o 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Então, olha só, né? O Senhor eleva aí um pouco o nível de obediência, de sujeição, de amor, de temor, né? E no verso 22, ali ele também explica, né? Como deve ser um casamento cristão, né? Onde os dois conhecem, entendem, têm relacionamento com Jesus. Então, ali ele fala, né? Como deve ser esse relacionamento, amém?
Então vamos para frente. No verso 25, ele completa falando assim: Maridos, ame cada uma sua esposa, como Cristo amou a igreja. E olha só, ele, Cristo, entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então, olha só, ele deseja, né, que os nossos maridos nos amem como Cristo ama a sua igreja. E as esposas, que a gente se sujeite aos nossos maridos, como nós nos sujeitamos ao Senhor Jesus. Olha só, né, que mistério, que poderoso isso, né? Indo um pouco agora lá para frente, no verso 31, ele fala assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, olha só, eu sou uma só carne com meu esposo, eu não sou uma só carne com meu pai ou minha mãe, nem com meu sogro, nem com a minha sogra. Então, um casamento é feito de esposa e de marido. Então, a gente precisa cuidar com isso, né? A gente, com certeza, a gente pode pegar opiniões, conversar, pegar, isso é ter sabedoria, né? De conversar, de ver, de analisar, mas a decisão, ela deve ser finalizada entre o casal, amém? Isso é muito importante. Alguns casamentos chegam a ser terminados, né, por essa situação, e isso é muito importante que entre, né, em nosso entendimento, em nosso espírito, em nosso coração, que não dê nenhum problema maior, né? Porque um casamento, ele não dá certo quando ele tem muitos envolvidos, né? Ele tende a fracassar. E pai e mãe, né? O mandamento diz que eu devo honrar pai e mãe, e não que eu sou uma só carne com eles. Então, isso é muito importante de a gente entender, amém? Então, vamos lá, né? Para finalizar, no verso 33, ele fala assim: Portanto, eu volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Então, com esse verso, eu acabo aqui os meus comentários sobre Efésios, o capítulo 5. É um capítulo muito precioso, muito cheio de informações importantes, de como deve ser o nosso agir, a nossa conduta, o nosso modo de viver. Eu espero aí que eu tenha ajudado vocês nessa leitura, que eu tenha aí esclarecido algumas coisas. Um grande beijo para vocês. Até o próximo capítulo. Deus abençoe. Tchau.